Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula, e a aula de hoje vai ser a aula 18, que é a técnica de substituição, a substituição trigonométrica, que é a nossa terceira e última parte dessas técnicas de substituição. Porém, só assistam essa aula se vocês já tiverem assistido a aula de potências lá de seno e cosseno, e de diferentes de seno e cosseno, que são aquelas trigonométricas, porque na aula de hoje vai cair muito daquelas propriedades, tá? Então é importante vocês terem visto e estudado aquele assunto, aqueles assuntos, para vir para este agora. Tá, o que é a substituição trigonométrica? Aquelas que vão envolver seno, cosseno, tangente, isso é uma função trigonométrica, ok? É uma forma de vocês visualizarem na integração o que é esses tipos de integrações, né? E partir para exercícios, tá? Mas antes disso, eu vou falar o seguinte. Imagina uma integração, eu vou rascunhar aqui, uma integração de 1 sobre 1 mais x dx. Isso aqui você consegue fazer intuitivamente. Chama um cara de u. Quem é a função composta aqui? 1 mais x. Faz a derivada dele, derivada de 1 a 0, derivada de x é 1. Então ficou 1 dx. Eu tenho 1 dx em cima. Aí você vai lá e substitui pela variável u. Você vai ter a integral de du sobre u. ln de u mais uma constante, só que eu não quero a variável u, eu quero a variável x. Troca, então, vai ser ln de 1 mais x mais c. E aí você acabou a questão. Você fez uma substituição simples aí, certo? Que é somente u du. Perfeito. Aí vamos lá. Se eu tenho agora, deixa eu ver aqui, x é x dx. O que eu faria? Não sei integrar isso aqui direto. Eu vou chamar alguém de u. No caso aqui eu vou chamar de, sei lá, de x. du vai ser 1 dx. Não tem 1 dx aqui. Não deu certo. De novo, vou chamar agora de x. Derivada desse cara é x dx. Se eu chamei esse cara de x, só sumiu. Só sobrou quem na integração? X dx. E aqui é x dx. Também não vai. Já eliminei substituição simples. Vou fazer o quê? Parte. Prioridade vai ser o polinômio x. O que restou é x dx. E aí eu vou conseguir integrar isso aqui, tá? Então resolvi. O que eu fiz aqui de exemplo? Eu primeiro peguei a simples, tentei resolver. Não consegui. Tinha duas formas de tentar simples. As duas não deram certo. Aí eu fui para parte. Só depois disso. Só depois que eu eliminei a substituição simples, tá? Por isso que eu vou... nas aulas que eu fui fazendo, eu já ia explicando direto. Isso é simples, isso é parte, né? E é o que tem que acontecer no dia a dia. Vocês já pegarem no início e já identificar a técnica que vocês querem resolver para ir rápido, para não ficar perdendo esse tempo. Isso aqui eu perdi tempo, só para saber que na terceira tentativa deu certo. Aqui, na primeira deu certo, ótimo, porque era simples. Você sempre vai pelo menor grau de dificuldade para o maior grau de dificuldade, tá? Até porque existem integrações que você faz pela simples e consegue evitar uma substituição por parte, que são mais informações. A mesma coisa acontece na substituição trigonométrica. Se a simples não deu certo, se partes não deu certo, aí você vai tentar a trigonométrica, porque a trigonométrica é muito mais complicada, tá? Então, se você puder evitar de tentar fazer ela, você pode conseguir resolver pela simples ou por partes, tá? Porque existem integrações que você vai fazer de mais de uma maneira. Por exemplo,
essa aqui. Essa aqui, vou botar de vermelho. Chama U de a função composta, embaixo, deriva ela. 0, 2x dx, eu não tenho 2x dx, bota aqui como se fosse 2x, tá? Para ficar certinho aqui. Então, peguei todo mundo. Aí isso aqui vai dar uma integral de... Isso tudo virou du. Embaixo virou ln de u mais c é igual a ln, bota a variável de novo, mais c. Ah lá, saiu por simples, né? Mas essa questão também sai por substituição trigonométrica. Mas essa questão aqui, talvez, não sei, pode sair por parte. Talvez, não sei, não fiz para saber disso. Não vou perder tempo fazendo, tá? Mas ela, eu tenho a certeza absoluta que sai por substituição trigonométrica. Olha o tamanho de resolução da simples. Olha o tamanho que vai ser a substituição trigonométrica. Então, vamos começar por ela. Só que para eu falar da trigonométrica, eu tenho que introduzir a função quadrática. Eu preciso saber o que é uma função quadrática. A função quadrática é uma função de segundo grau. Pode estar nesse formato, sendo que x pertence aos reais, a tem que ser diferente de zero, né, para poder existir o quadrado. Ok. Então ele pode estar nesse formato ou nesse formato aqui, que são os mais comuns de aparecerem. E a relação trigonométrica é o que a gente vai deduzir agora. Tá? A relação trigonométrica vai ser através de triângulos. E nesses triângulos a gente vai atribuindo quem é seno, cosseno, tangente. E aí você vai deduzindo as formas. Então não vou deixar isso aqui muito maçante. Só existem 3 relações trigonométricas possíveis. Tá? Aqui. E se eu quiser saber o valor da raiz, é dado por A cosseno de θ. Se eu quiser saber somente o valor de U, A seno de θ. Se eu quiser saber a derivada de U, é só derivar essa expressão aqui em relação a uma variável, no caso aqui é θ, tá lá. Ok? Então vou deixar aqui essa relação trigonométrica, guarda essa informação, se quiserem anotar, anotem, tá? Que a gente vai sempre utilizar esses caras aí. Outra coisa, observação. Se eu tenho U igual a cosseno, o cosseno é uma função trigonométrica. Imagina que eu quero saber o valor do ângulo desse cara. Para aplicar o valor, para eu saber o valor do ângulo, eu tenho que tirar essa função trigonométrica dela, para isolar esse cara. Para eu tirar o cosseno, tem que aplicar arco. Porque eu estou querendo saber o ângulo, eu preciso saber o arco que esse ângulo faz, o comprimento do arco que ele faz. Aplica, então, arco nesta função aqui, que eu estou trabalhando, cosseno. Então, arco cosseno de U vai aplicar arco cosseno desse cara, que aí vai me dar somente θ. Então, eu apliquei arco cosseno aqui, arco cosseno aqui. E aí, esse arco cosseno é o valor que o ângulo faz pelo comprimento de arco, tá? E aí, vamos lá. Ah, eu não entendi por que aqui virou arco cosseno. Simplesmente apliquei arco cosseno. Arco cosseno de U. Tá lá, direto. Só que aqui eu não entendi. Quando eu aplico arco cosseno da função cosseno, vai ser sempre o valor de dentro desse cara, ó. No caso aqui era θ, aqui te daria o próprio valor de θ. Se aqui for U, vai dar o próprio valor de U. Se aqui é... Aí se fizer o contrário, você já tem arco cosseno, se eu aplico cosseno, vai me dar este valor aqui de θ. Ih, Matheus, não entendi muito esse troço não. Vai para a calculadora. Cosseno de 30. Vamos ver se existe. Dá quebradinho. Vamos botar aí um cosseno de... Cosseno de 0. Dá 1, certo? Aplica agora arco
cosseno de zero. Ah lá, deu o próprio valor de zero. Aplica arco cosseno de 60. Deu o próprio 60. Se você aplica o arco cosseno de cosseno, sempre vai ser aquele valor ali de dentro. Então, se eu aplico arco cosseno desse cosseno, dá o valor de θ. Tá? E se eu fizer o contrário, cosseno... Deixa eu ver se dá um valor real aqui. Cosseno de zero dá 90. Cosseno de arco cosseno de zero vai dar zero. O arco cosseno de 60 acho que não existe isso. Então não dá para fazer ele como exemplo. Esse aqui de zero eu já fiz. Se eu fizer o de 90 também não existe. Se eu fizer de 30 também não existe. Então tá. Então esse aí foi o melhor, né? Cosseno de arco cosseno de zero, próprio valor de zero, porque o arco cosseno de zero existe, é o próprio zero. Se eu tentasse botar aqui 60, ia dar erro, não ia nem servir como exemplo. Ó. Você ia falar, ah, mas não existe, porque o arco cosseno de 60 não existe, tá? Por isso que eu tentei lá com zero e foi. Tá? Porque ele calculava já diretamente o valor do arco cosseno. O do arco cosseno é meio diferente. Na calculadora ele já quer fazer o resultado de dentro. Mas isso não importa. Então, se eu aplico o arco cosseno aqui, vai me dar o cara de dentro. Tá? Se eu aplico o cosseno aqui, vai me dar esse cara de dentro. Foi o que eu deixei aqui. Por que eu quis falar disso? Porque vai cair em algum momento na hora que você for fazer a substituição trigonométrica, tá? Vamos então fazer o primeiro exemplo. Com bastante calma. É um pouquinho complicado, mas depois vai pegando o jeito. Então aqui o primeiro exemplo. E a função quadrática, né? Eu tenho que analisar a função quadrática. Embaixo. Não imagina que é uma coisa sobre a outra, tá? Imagina só o de baixo. E esquece até a raiz. Esquece a raiz. 16 menos x ao quadrado. Não é uma função de segundo grau? É. Tá. É uma função de segundo grau. Direto, eu já pulo para a substituição trigonométrica, tá? Se a raiz estivesse em cima... Porque aqui eu não botei a raiz embaixo. Deixa eu ver se os outros exemplos têm raiz em cima. Eu acho que não. Não. Mas vou fazer o seguinte. Eu vou rascunhar aqui de novo. Integral de raiz de 16 menos x ao quadrado. Se estivesse em cima. Vou tentar fazer essa integração. A raiz eu transformo em meio. Só que dentro dela é uma função composta. Então, assim, se eu fosse fazer uma função composta... Eu sei que a integração direta não existe. Então, eu teria que usar uma técnica aí de substituição. Aí eu tentaria simples. Ia dizer que o cara de dentro é o que me atrapalha. É a função composta. Deriva. 16 dá zero, dá menos 2x dx. Mas eu só tenho dx. Aqui. Cadê o x daqui? Menos 2 pouco importa. Ia dar para dividir lá no du. Só que eu teria que ter um x aqui. E eu não tenho esse x. Então, ó, morreu. Não dá para fazer. Então, eu vou fazer parte. E eu ia ter que escolher esse cara como u. Ou eu teria que escolher esse cara como u. De qualquer forma, não vai funcionar. Né? Pode até ser que dê. Mas vai dar muito trabalho. Porque isso aqui é uma raiz... E vai dar um problemão. Se eu chamo ele de u, eu acho que eu só tenho como chamar ele de u. Porque eu não posso dizer que aqui é 1 dx. Ia ter que jogar a raiz aqui. 16 menos x ao quadrado. Vamos ver se vai dar certo.
dv vai dar dx. Aqui eu tenho que derivar. Derivar vai ficar elevado a meio. Repete o que está dentro. Subtrai um do expoente, vezes a derivada de dentro, que é menos 2x. Isso aqui, então, corta. Vai dar menos x sobre a raiz de 16 menos x ao quadrado. E v vai ser x. Aí, vamos lá. A fórmula, u vezes v menos integral de v du. Tá? Aí você faz lá a substituição por parte. U vezes v menos integral de v du. Esse vezes esse vai dar aqui mais x ao quadrado sobre a raiz de 16 menos x ao quadrado dx. Substituição trigonométrica. Então, parte já vi que não me adiantou fazer, porque eu ia ter que usar a substituição trigonométrica. Aqui eu não saio por simples, não sai, porque tem um x a mais. Eu já vi que não ia dar certo. Aí ia tentar o quê? Partes de novo? Para ficar um negócio monstruoso? Não. Ia ter que sair na substituição trigonométrica. Então, para você não precisar fazer partes e trigonométrica, faz só trigonométrica. Vem direto na função trigonométrica. Substituição trigonométrica. Para fazer substituição trigonométrica, aqui tem que ser uma função quadrática. Eu vi que é uma função quadrática ali dentro. Esquece a raiz do lado de fora, você tem que olhar que dentro é uma função quadrática. Tá? Porque é ela que está te atrapalhando ali. Tá. Vi que é uma função quadrática, vou fazer a trigonométrica. Como é que eu faço isso? Vamos fazer então o primeiro exemplo. Eu só dei o exemplo que a raiz estava em cima, né? Mas que serve a mesma coisa para a raiz embaixo. A simples ali não sai. Partes poderia sair, só que lá depois ia dar trigonométrica. Então faz logo a trigonométrica. Para eu fazer a trigonométrica, eu preciso saber a relação de qual triângulo eu vou utilizar. Qual é a relação do triângulo que eu vou utilizar? De novo, não olha para a raiz, porque nem sempre a raiz vai estar lá. Tá? Pode ter casos que eu não vou ter a raiz, mas eu vou ter a função quadrática. Ok? Então já deixei claro isso aí. Nunca segue somente a raiz. Tem que estar dentro de uma raiz, a função quadrática. Não. Pode cair casos que não tem raiz, mas existe a função quadrática. Como é que eu vejo? Eu classifico de duas formas. A variável como u, o número como a. Eu pego a variável, chamo de u ao quadrado, e o número de a ao quadrado. Até porque a gente tem aqui como u ao quadrado, independente se está mais ou se está menos, um dos dois. Coloquei lá, variável como u, número como a. No meio deles está menos. Então, agora eu vou lá nos triângulos e vou ver quem tem essa configuração aqui. É de cara o primeiro triângulo, é esse aqui. O segundo, os dois estão positivos. O terceiro, o A que está negativo. Então, vou no primeiro que o U está negativo. Tá. Antes de começar, descobre o valor de U. U é igual a x ao quadrado. Então, U ao quadrado é igual a x ao quadrado. U é igual a x. Certo? Depois, a ao quadrado é igual a 16, a igual a 4. Mais ou menos 4 não importa, tá? Só o 4. Ok. Pega agora as informações lá do triângulo, que eu vou botar aqui do lado. A raiz
de a ao quadrado menos u ao quadrado é igual a cosseno de θ, vou deixar aqui do lado, né? U é igual a seno de θ. E a derivada de u é a derivada do seno, é cosseno de θ dθ, tá? A é uma constante que multiplica, repete. Ok. O que eu faço agora? Substituo, então, essas variáveis aí. Feito isso, você vai ter, então, a ao quadrado, que é 16, dentro da raiz, menos x ao quadrado, é igual, o valor de a, eu descobri que é 4, o cosseno de θ continua cosseno de θ. U igual a alguma coisa. U é igual a x, então x é igual o a, que é 4, seno de θ. Du. Du vai ser a derivada de seno, que é cosseno. Então, a derivada de x, dx, né? 1 dx. Então, tá lá, dx, 4, cosseno de θ dθ. Então, substituir lá todo mundo. Agora que eu fiz isso, substitui a variável lá de x. Então, no lugar da raiz, esse termo aqui de baixo, vou substituir por esse cara. No lugar do dx, vou substituir por esse cara aqui. Então, vou começar logo com dx. dx, 4, cosseno de θ dθ. Está lá em cima. Dividido por quem? Pela raiz, que é 4 cosseno de θ. Então, aqui, a integral aqui foi molezinha, né? Essa corta com essa, simplifica, vai me dar somente 1 dθ, é a própria variável θ. Certo? É facinho, né? Aí que você se engana. Eu estou trabalhando com θ? Não, tu estava trabalhando com x. Volta então para a variável x. Ué, mas quem é o θ? θ é um ângulo. Complicou. Eu tenho 3 situações aqui. O dx não, esquece o dx, era só derivada. Eu tenho esses dois de cima aqui. Eu posso isolar o ângulo θ em qualquer um dos dois, tá? Só que um fica bonito, o outro fica muito feio. O feio é o que tem raiz. Olha só para esse tom do meio, que vai ficar um resultado mais bonito, tá? Mas você pode, ninguém vai te impedir de fazer o de cima, que vai estar certo do mesmo jeito. É que o resultado final vai estar com uma cara um pouco diferente, tá? Mas o resultado é igual. O valor no final vai ser igual. Eu preciso então isolar o ângulo desse cara. Vamos lá. 4 seno de θ igual a x. Seno de θ igual a x sobre 4. Estou tentando isolar o θ. O que eu faço? Para eu tirar o seno, tem que aplicar arco da função que eu estou trabalhando, que é seno. Então, arco seno. Arco seno de θ é o próprio valor de θ. Arco seno de x sobre 4 é arco seno de x sobre 4. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Arco seno de θ, que é θ. E aqui também estou aplicando arco seno de x sobre 4, que é o próprio valor que eu tá aqui embaixo, porque não tem como resolver ele, certo? Então, esse cara tá aqui, dá esse valor, e esse cara aplicando aqui, dá isso aqui. Opa, já resolvi a integral, não precisa fazer de novo. Então, θ é igual a arco seno de x sobre 4 mais c. Esse que é o resultado final. Tá? Arco seno de x sobre 4 mais c.
Poderia ter feito do outro jeito? Poderia. Ia ficar arco cosseno de alguma coisa de raiz. É a mesma coisa que esse cara, tá? Se você for pegar valores de x e substituir, no final vai dar a mesma coisa. Só vai ter uma cara diferente. Certo, gente? Então esse foi o primeiro exemplo. No segundo, esse aqui não vai dar simples. Simples não vai resolver. Partes poderia, só que vai cair trigonométrica. E aí você, resumidamente, faz a trigonométrica. Então, de novo, olha a função quadrática. Quem é a função quadrática? Eu tenho duas. Eu tenho em cima e tenho embaixo. Mas é a de baixo que me atrapalha. Se fosse tudo em cima, resolvia. Então tá sem parênteses, sem raiz. A raiz que estava me complicando. Aqui não. Se ficasse esse vezes esse, faz a distributiva, o resultado dela integra, morreu a história. Mas não, é embaixo que está me complicando. Então você tenta olhar a de baixo. Até porque a de baixo está mais completa do que de cima. De cima não tem valor numérico. Só tem x ao quadrado. Então embaixo é mais fácil de identificar. Ó. A variável bota u ao quadrado. O número a ao quadrado. Entre eles um sinal de mais. E aí você consegue ver a relação trigonométrica. E essa aqui é negativa. As duas lá são positivas. Então, as duas positivas está aqui, ó. É o segundo triângulo. As duas positivas. E aí, de novo. U ao quadrado é igual a x ao quadrado. U igual a x, porque eu vou ter que substituir. A ao quadrado é igual a 1. Valor de A igual a 1. Aí, vamos lá. Só para acelerar isso aqui. Aqui a relação trigonométrica. No lugar de A eu boto 1. No lugar de U eu boto x. Então, a raiz de A ao quadrado mais U ao quadrado é igual a secante de θ. Como A é igual a 1, você bota ali, né? Depois, U é igual a tangente de θ. Derivada de x está aqui. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Tá bom? Eu já substituí já para encurtar o caminho, não fica muito maçante. Eu tenho todo mundo para substituir na integral? Não. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Ali eu não tenho a raiz quadrada. Então já foi aquele exemplo que eu já tinha falado anteriormente. Nem sempre a substituição trigonométrica te obriga a ter raiz, tá? Nem sempre. Ah, Matheus, mas como é que eu vou substituir esse valor aqui? Primeiro eu tenho que deixar igual. Se aqui está sem raiz e aqui está com raiz, o que eu faço? Para eu tirar a raiz, é só elevar ao quadrado. A raiz quadrada, a potência ao quadrado, cancelo. Só que se eu faço de um lado a igualdade, obrigatoriamente eu tenho que fazer do outro. Então, se eu elevei aqui ao quadrado, tem que elevar aqui ao quadrado. Secante ao quadrado, no final. Então, integral x ao quadrado. Eu tenho para substituir? Também não. Eu só tenho x. O que eu faço? Elevo ao quadrado. Eleva ao quadrado. Então, x ao quadrado vai virar tangente ao quadrado. dx, secante ao quadrado. Então, vezes secante ao quadrado de θ dθ, né? Porque estava em cima. O que mais? E embaixo, secante ao quadrado. E aí, o que acontece? Simplifica. Você tem uma integral de tangente ao quadrado para resolver. E aí, essa integral não é direta, vai cair naquela aula que eu falei das potências trigonométricas. Você vai ter que substituir tangente ao quadrado.
quem eu substituo tangente ao quadrado. Vocês vão ter que usar lá a relação trigonométrica de, vou escrever aqui, já está tabelado esse valor, 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante quadrado de θ. Ok? Isso já é tabelado, essa relação trigonométrica. Substitui então, tangente ao quadrado é quem? Secante ao quadrado menos 1. Secante ao quadrado de θ menos 1 dθ. Certo? Agora essa eu consigo resolver. Porque a integral de secante ao quadrado, quem vai ser? Quem que você deriva que dá secante ao quadrado? Né? A tangente. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Então, isso dá tangente de θ. E a integral de menos 1 menos θ. Vai ser. Porém, eu não tenho variável θ. Né? Eu não trabalhei com variável θ, eu trabalhei com variável x. Então, tem que transformar o que era em θ em x de novo. Quem é tangente de θ? Tangente de θ é igual a x. Esse foi bonitinho. Virou x. Deixa eu sinalizar aqui como x. X. E o θ? De novo, ângulo. Vocês vão ter que isolar algum ângulo. Ou desse aqui, ou desse aqui. Isso aqui tá com raiz, vai ficar feio. Vou fazer essa aqui que é bonitinha. Ó, já tá um tangente de θ ali. Então, para eu saber esse ângulo, aplica o arco da função que ela está. Arco tangente. Se você aplicou arco tangente aqui, tem que aplicar arco tangente aqui. Então, aqui vai ficar arco tangente de quem? De x. Menos arco tangente de x e no final a constante c. Ok? Se quiserem tentar derivar, aí vocês vão ter que ir lá na tabela quem é derivada de arco tangente. Derivada de arco tangente, vamos lá, arco tangente de u, que eu vou generalizar. Se eu derivo esse cara, é u' sobre 1 mais u ao quadrado. Ok? Deixa eu só verificar aqui. Isso, ó. Derivada de arco tangente. Olha lá. U' em cima, dividido por 1 mais u ao quadrado. Se eu quiser fazer derivada de arco cosseno, é essa forma. Se eu quiser fazer derivada de arco seno, é essa forma. Se eu quiser fazer derivada de arco cotangente, é essa forma. Derivada de arco secante, é essa forma. Arco cossecante, é essa forma. Tá vendo? Então, a derivada desse cara já é mais chatinha de fazer. Tem que pegar a tabela. Mas se vocês fizerem a derivada desse cara aqui, vocês vão achar isso aqui no final. Ok? Pois bem, número 3. Terceiro exemplo aí. Isso aqui também é rápido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar um pouco disso aqui. Eu já tinha falado lá do exemplo. Vou fazer com x em cima. Só para ficar igual a simples. Substituição simples. Vou botar o 2x. Bota aqui 2x. Só para ficar bonitinho. Né? Eu quero fazer esse aqui. Eu vou sair um pouquinho do meu roteiro. Que acabei improvisando aqui. Então vai ficar excelente. Viram que a simples... Deixa eu botar aqui de volta para vocês verem. Viu que a simples funcionou, né? Aqui, ó. A simples funcionou. Chamei de u o cara de baixo, o du já estava em cima, me deu esse resultado aqui final. Eu vou fazer por trigonométrica, vai dar a mesma coisa. Nesse caso aqui dava para fazer pela simples, já matava já
o exercício, mas eu vou fazer por trigonométrica, já que é o assunto que a gente está trabalhando. Então, primeira coisa, analisa a função quadrática, que está aqui embaixo. Ó. Variável u ao quadrado, número a ao quadrado. Mesma coisa, ó. Mesmo triângulo do exemplo 2. Então, a raiz, que vai dar a mesma coisa de valor de u, valor de a. A raiz aqui, então, de 1 mais x ao quadrado vai ser secante de θ. O x, tangente de θ. A derivada de x, secante ao quadrado de θ. E eu não tenho raiz. Então, elevo isso aqui ao quadrado. Aqui também. O que mais? O x já tem. Dx também tem. 2 é constante, vai para fora. Tá. Então dá para até fazer aqui do lado. Ó. 2 integra. Quem é o x? Tangente de θ. Dx, secante ao quadrado de θ dθ. E embaixo, é sem raiz, secante ao quadrado, né? Isso aí. E aí você simplifica, morre isso aqui. Aí você vai ter uma integral de tangente de θ dθ. Essa integral é a integral de tangente, se não me engano, é ln de secante. Deixa eu só conferir. Isso, aqui ó, ln de secante. 2 ln de secante de θ mais a constante c. Quem é secante? É a raiz. Então, isso aqui é 2 ln da raiz de 1 mais x ao quadrado mais c. Usa a propriedade do log, que é n ln de a é a mesma coisa que ln de a elevado a n, certo? Ali, então, fica ln de raiz de 1 mais x ao quadrado, vou cancelar aquela raiz. Então, o resultado final é ln de 1 mais x ao quadrado mais c aqui, ó. Viu? Mesma coisa. Precisava ter feito isso aqui? Não. Vocês viram que deu muito trabalho, né? Deu muito trabalho. A simples já matava esse tipo de questão. Então, cuidado. É por isso que eu tô, de novo, avisando a vocês. Olha atentamente as integrais. Tenta sempre o mais fácil, que é simples, substituição simples. Se ela não der certo, aí você vai para a substituição por parte. Se ela não der certo, aí você vai para a substituição trigonométrica. Ah, mas se ela também não der certo, aí você está pegando um caso bem especial aí, que a gente tem que olhar outras formas de integração, tá? Que é casos especiais. Se não for uma dessas três, é muito especial essa integral, tá? Sempre, a maioria esmagadora vai cair uma das três. Pode cair combinando. Vocês viram lá que teve essa aqui, caiu partes, e no parte vocês iam ter que fazer trigonométrica. Né? Então, cai essas que são mais de uma técnica ao mesmo tempo, só que se você segue nessa ordem de simples partes trigonométricas, sem tentar combinar, uma delas sai mais fácil, tá? A maioria dos casos esmagador será assim. Então, eu estou falando isso para vocês não terem um trabalho desnecessário, né? Porque isso perde muito tempo. Se vocês estiverem fazendo uma prova desse assunto,
na prova, como o tempo é corrido, vocês estão perdendo algo muito precioso, tá? Então fica meu aviso aí quando vocês forem tentar fazer alguma integral. E também aquilo que eu falo, quanto mais questões de integrais vocês pegarem para resolver, uma hora vocês vão ver, essa aqui de cara já vai simples, essa de cara já dá trigonométrica, essa de cara já dá parte, né? Essa aqui eu sei que é simples, porque se eu pego esse cara e derivo, tá lá embaixo. Esse cara aqui eu sei que é parte. Esse cara aqui eu sei que é parte. Esse cara eu sei que é trigonométrica. Esse cara eu sei que é simples. Esse cara aqui é cosseno x é x. Eu sei que é partes. Esse cara aqui eu sei que é trigonométrica. Esse aqui simples. Esse aqui, deixa eu ver, simples. Esse aqui ln mais c, né, que não deu para fazer. Esse aqui integral de x a menos 2 dx, aí você resolve, tá vendo? Então, com a experiência, vocês já vão olhando e já vão saber qual vai fazer, resolver. Né? Por que esse aqui eu faço simples? Já seria a primeira, já expliquei. E essa aqui, esse cara, eu já até tentei fazer no início da aula, também não deu certo, eu ia ter outra parte. E no partes ia dar certo. Aqui eu já sei que não ia ter como fazer o DU, partes ia dar um troço horrível, gigante, ia cair também trigonométrica mais tarde, já faz logo então trigonométrica. Essa aqui chama de U, já está lá fora derivada, essa aqui só sai por partes mesmo. Essa aqui só trigonométrica, que você ia tentar as outras duas, não ia funcionar. Essa aqui vai simples, né? Porque a derivada está em cima, tá vendo? Então, a experiência vai te proporcionar isso. Você vai te poupar muito tempo, você já vai saber já por qual método você resolve. Por isso que eu intensifico aqui a cobrar que vocês façam muitos exercícios. Ok, gente? Então, vamos dar continuidade. Já fiz 3, vamos para a quarta. Quarto exemplo aí. Essa integração eu vou tentar resolver. É simples, já vi que não dá certo. Parte, muito menos. Vamos para a trigonométrica. Mesmo esqueminha. Pega a quadrática, a função quadrática. Chama u ao quadrado a variável e o número ao quadrado, bota o sinal de menos ali no meio, vê qual é a relação trigonométrica. Agora é o a que está negativo, então esse terceiro aqui, ó. Vamos utilizar esse aqui. Como esse está diferente, vou fazer devagar. U ao quadrado é 9x ao quadrado. Tá? É todo mundo. A ao quadrado é o 9. O sinal é independente, tá, gente? É independente. Eu não quero saber se é menos U ou mais, porque esse menos ou mais aqui, um menos ou mais aqui, é o que eu olho na relação trigonométrica, tá? É o que vai definir se é a cosseno, a secante ou a tangente, tá? No início. A raiz quadrada desse cara é 3x. A raiz quadrada de A, que é 9, vai dar 3. E aí eu vou botar as informações sem substituir, já que isso aqui é diferente. É U ao quadrado menos A ao quadrado é igual a tangente de θ. A secante de θ, derivada de U, a secante
tangente, né? Que a derivada da secante é secante tangente. E do lado, já boto substituído. Então, a raiz de 9x ao quadrado menos 9 é igual... O valor de A é 3. Então, 3 tangente de θ. U é 3x. Isso. 3x é 3 secante de θ. Ou x é igual secante de θ. Simplifica. Dá para simplificar. dx, que é a derivada de x, é a derivada da secante, que é só secante tangente. Então, já simplifiquei isso aí. Quase não deu espacinho ali, mas está lá, secante tangente. Ok? Vamos ver se tem todo mundo? X ao quadrado não tem, não. Então, ó. Eleva isso aqui ao quadrado. Eleva isso aqui ao quadrado. Vai dar um tal de secante ao quadrado aqui. A raiz tem. O dx tem. Tá. Agora dá para montar a integral. Fazer a substituição. Então, x ao quadrado vai ser secante ao quadrado. dx secante tangente. E a raiz é 3 tangente de θ. Ok. 1/3 vai para fora. A integral, vamos lá. Tangente, consigo cortar com tangente. Me deu secante ao cubo de θ dθ. Ih, essa integração aí vai dar um trabalhinho, hein? Secante ao cubo. Vamos começar. Eu não vou perder tempo tentando adivinhar qual a substituição, tá? Porque vai demorar. Eu ia tentar simples, a simples não ia dar certo. Eu ia tentar aquela de potências trigonométricas. De cara, no início também não vai dar certo, né? Então, ia ter várias possibilidades aqui para tentar fazer. Não ia achar, mas existe uma, que é eu quebrar o secante ao cubo como secante de θ vezes secante ao quadrado de θ. Somente desse jeito eu vou sair e não vou fazer transformação trigonométrica ali. Eu vou fazer parte, tá? E na substituição por partes, eu vou chamar U. Vou ver se U vezes V menos integral de V du. Vamos aplicar a fórmula. Deixa eu tentar aplicar a fórmula aqui. U vezes V menos integral de V du. A situação chave vai estar aqui. Integral de V du. Integral de secante ao quadrado é tangente. Só que se eu escolho U como secante, derivada de U, secante, tangente. dV é secante ao quadrado de θ, dθ, integral de secante ao quadrado, tangente de θ. V du, então, tangente ao quadrado, isso, sai, por esse sai. Tô lembrando já. Secante de θ, dV secante ao quadrado de θ dθ, por esse aqui vai funcionar assim. Du
é secante e tangente, estou derivando, e V é integração, integral de secante ao quadrado tangente. Tá. E aí você aplica lá na fórmula, vou deixar aqui de verde, U vezes V menos integral de V du. E aí eu boto aqui do lado, acho que não vai dar espaço, não vai dar não. Vou fazer aqui U vezes V menos integral de V du. Então, ó, secante de θ tangente ao quadrado. Secante de θ vezes tangente ao quadrado de θ dθ. Aqui, a gente viu lá na potências lá de funções trigonométricas que tangente ao quadrado é a mesma coisa que secante ao quadrado de θ menos 1. A gente tentar substituir. E aí você vai ter secante de θ tangente de θ menos secante de θ que multiplica 1. Não, vou botar aqui secante. Secante na frente. Secante ao quadrado de θ menos 1 dθ. E aí você vai fazer a distribuição. Quando você fizer a distribuição, vai te dar secante ao cubo de novo. Então, ué, Matheus, se deu secante ao cubo aqui, eu não estou voltando lá para o original? Tá. Essa aqui não te lembra a integral de EX cosseno x ou EX seno x? Lembra. Você vai retornar à integração original. Então, quando eu retorno à integração original, isso aqui é a mesma coisa que o dv. A integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Você está utilizando a fórmula de substituição por parte completa. Então, bota a fórmula toda. Integral de secante ao cubo. Lembrando que lá estava 1/3, né? Tudo isso aqui é multiplicar por 1/3 no final. Secante ao cubo é igual. Aí você fez lá a substituição. Já tinha dado esse resultado inicial, menos integral de, deixa eu ver aqui, secante ao cubo de θ. Aqui vai dar uma integral de secante, né? Então, esse vezes esse vai dar menos secante. Então, vou fazer separado menos. Como aqui é parênteses, vou botar assim para não confundir. Tá? Então, ó, essa integral vezes essa vai dar uma integral de secante ao cubo. Essa integral vezes essa vai dar menos secante de θ. Então, cuidado para não confundirem, tá? Então, aqui vai dar secante ao cubo menos secante ao cubo. Menos secante mais secante. Tá? Essa integração eu resolvo. A integral de secante é ln de secante mais tangente. Deixa eu só confirmar. Integral de secante, isso. ln de secante mais tangente. Tá. Integral de ln vai dar ln de secante mais a tangente. Deixa aqui anotado. Esse cara aqui é igual a esse. Pega ele, que aqui é multiplicado por 1. Deixa aqui como rosa. Vai para o outro lado, mais 1. E aí você vai fazer 1 mais 1/3.
Deixa eu rascunhar aqui. 1 mais 1/3. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4/3. Ok, então 4/3, que integra secante ao cubo de θ de θ, é igual a secante de θ tangente de θ mais ln secante de θ mais tangente de θ, mais a constante c no final, né? E joga o 4/3 para o outro lado, dividindo. Então aqui vai ser esse resultado, vai ser isso aqui. Só que quando eu divido, isso aqui é uma fração. Vocês não estão nem enxergando aqui. Quando você joga para cá, esse cara que tá em cima desce e o que está embaixo sobe. Isso meio que vai trocar, vai inverter a posição da fração. Então aqui vai ficar 3/4 de... Aí você repete isso tudo, já que está multiplicando isso tudo aqui, tá? Então secante tangente mais ln secante mais a tangente. E aí a constante c pode ficar do lado de fora, sem problema nenhum. Só que eu não quero a variável θ, eu quero a variável x. Esse aqui vai ser rapidinho, porque já tem todos esses parâmetros. Secante, eu sei que é x. A tangente é a raiz dividido por 3, se eu quiser substituir. Dx eu não tenho que substituir nada, porque eu não estou trabalhando mais com derivada. Já resolvi isso tudo. Então, retornando para cá, secante é x, a tangente é a raiz dividido por 3, então vai ser x, secante e tangente vai ser x, a raiz 9x² menos 9, tudo isso dividido por 3, mais ln. Quem é secante é o x, e quem é a tangente é a raiz 9x² menos 9, que no final eu divido por 3, mais a constante c. Então esse é o resultado final, tá? Ficou bem feio? Ficou. Mas ficou complexo porque por causa da integração, certo? Mas esse aí é o resultado final, e realmente a integral de secante ao cubo é complicada, porque a gente faz esse looping. Ia dar um looping. Se eu continuasse aqui, eu ia tentar quebrar do mesmo jeito para poder resolver. Não vai conseguir resolver por simples, não vai conseguir resolver por potência de funções trigonométricas, não vai sair. Vocês vão tentar milhões de vezes, não vai sair. A única forma que pelo menos eu descobri foi essa, quebrando esse cara nesse e aí fazer parte, e ainda escolhendo nessa posição. Se fizer o contrário também não vai sair, né? Então essa foi a única solução de resolver uma integral de secante ao cubo, tá? Esse foi o 4, ainda tem o 5. Vamos fazer o 5 aí para fechar. Essa aqui é bem diferente das outras. É x. Como é que eu resolvo essa integração? Como é que eu sei que isso é função quadrática, né? Olhando assim, ué, exponencial. Como é que eu faço função quadrática ali? É simples. Isso aqui é a mesma coisa. Se eu tentar reescrever. Deixa eu tentar reescrever aqui. É x sobre produto de mesma base ou somos os expoentes. Potência da potência é a primeira elevada à outra. Deixa eu escrever para ficar mais claro isso aqui. A elevada a n 2n é a mesma coisa que a elevada a n ao quadrado, tá?
Então aqui vai ficar x ao quadrado menos 4. Então, ó, isso aqui está ao quadrado. Isso aqui, o 4, é 2 ao quadrado. Então, uma coisa ao quadrado mais ou menos outra coisa ao quadrado é uma função quadrática, dá para fazer trigonométrica. Inclusive, isso aqui eu acho que tem mais de uma maneira de resolver, só que eu vou focar na trigonométrica aqui. Ok. Chama a variável de u ao quadrado e o número de a ao quadrado. Então, u ao quadrado é o x ao quadrado, então u vai ser x, a ao quadrado igual a 4, a igual a 2. Esse aí, deixa eu ver qual é a relação trigonométrica. Esse aqui é menos, né? Então, A2, o 2 menos A2, o 2 menos A2 é o último. Esse também. Então, já para simplificar isso aí, eu já vou substituindo direto. A raiz de 2x menos 4 é igual... Aqui vai ser a tangente, a é 2, tangente de θ. O u, que é o x, é secante, então 2 secante. Derivada de x vai ser x dx. E no caso aqui vai ser, deixa eu ver, 2 secante de θ, tangente de θ, dθ. U du, né? O du, a derivada de u, derivada de x é ele mesmo. É isso aí. É a única forma que eu estou conseguindo enxergar. Ok. O que eu faço agora? Eu tenho aqui, para substituir, x dx, direto esse valor aqui. X já está aqui. A raiz eu não tenho. Na verdade, a raiz eu não tenho, né? E eu vou ter que aplicar o quadrado aqui. Quadrado aqui, quadrado aqui. O x, ele não está somente sozinho, né? Tem um dx aqui. Eu não consigo separar esse desse, né? Eu tenho que usar os dois juntos. É uma forma de ver isso aí. Então, vou usar os dois ali. E substituir. Vou fazer aqui assim, ó. Integral. Fazer nesse cantinho aqui. X dx vai ser 2 secante de θ tangente de θ. Embaixo está o quadrado. Quatro tangente ao quadrado de θ. E simplifica desse com esse. E aqui simplifica também, vai ficar meio. Secante de θ sobre tangente de θ. dθ. Tá, essa integração não consigo resolver direto. Uma solução que eu posso fazer é transformar em seno cosseno. Lembrando que secante é 1 sobre cosseno e tangente é seno sobre cosseno.
né? Então, uma forma aí de resolver seria assim. Então, integral é esse dividido por esse. Então, secante 1 sobre cosseno de θ sobre a tangente, que é seno, sobre cosseno. Aí tá feio, né? Desse jeito. Divisão de frações, repete a primeira, multiplica o inverso da segunda. Cortei, cosseno. Eu tenho a integral de 1 sobre seno de θ, que é cossecante de θ dθ, e a integral de cossecante, deixa eu ver aqui, a integral de cossecante, ln de cossecante menos cotangente. Então, ln de cossecante menos cotangente. Mais C. Quem é cossecante? Cossecante um sobre seno, cotangente 1 sobre tangente. E só substituir. Vamos lá. Vai ser ln, o cossecante é 1 sobre seno. Quem é seno aqui? Seno não tem. Se eu não tenho seno, eu vou lá para o triângulo de novo. Volta para cá para o triângulo. Eu peguei a terceira relação aqui. Então, nessa terceira, quem é o seno? Ó, o ângulo está aqui, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa é a raiz sobre U. A raiz sobre U. Só que o cossecante é o inverso. Então, se é a raiz sobre U, é U sobre a raiz. Quem é o valor de U? É X. Deixa eu pegar aqui a caneta. U é X sobre a raiz. É 2x menos 4. Menos cotangente. Cotangente, inverso dele é tangente. Tangente eu acho que eu já tenho. Tem aqui, ó. 2 tangente. Tangente é a raiz sobre 2. Então, a raiz vai dar realmente feio isso aqui, hein? Sobre 2 mais a constante C. Então, esse é o resultado final. Bem feio, né? Mas foi. Saiu de alguma forma. Só esqueci do meio, né? No final que eu botei aqui, aí fui resolvendo. Só esqueci do meio. Então, bota aqui meio, 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 vai botando até o final aqui, ó, meio, meio, pronto, deixa aqui mesmo, tá? Tinha esquecido desse detalhe aí, é só colocar o meio no final. Mas eu queria dar esses 5 exemplos, então continuem estudando e revisando, tá? Na próxima aula vou falar sobre frações parciais, que já são integrais que contemplam polinômios, né, expressões muito grandes, como é que a gente resolve, e aí a gente encerra essa parte de cálculo 1, ok, gente? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, e até a próxima aula.